Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Histórias, Nossas Histórias. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é sobre conflitos, né? O Eugênio tem uma história muito interessante que ele presenciou, que vivenciou e que precisou intervir também nessa situação, trazendo aí uma postura, né, de liderança e também a necessidade da empatia e de como lidar com esse conflito, que não foi diretamente com ele, né, mas que foram pessoas dentro da empresa e ele, como gestor de RH, precisou intervir. Então, nós vamos aí abordar esse assunto que, com certeza, você também, de uma forma ou de outra, deve ser chamado, né, ou tem esses desafios de enfrentar conflitos em algum momento, né, do seu dia ou da sua trajetória profissional. E se você quiser, né, saber mais, se você ficou curioso para saber dessa história e do desfecho que ela teve, fique conosco até o final, porque a gente vai trazer reflexões bastante importantes, né? É o nosso bate-papo aqui, a nossa troca de experiências, de figurinhas, de reflexões, de insights, para ajudar você, né, a entender um pouquinho o dia a dia e até, quem sabe, trazer aquela luz que você precisa para você poder lidar com os seus desafios que você vem vivenciando aí na sua jornada enquanto profissional e enquanto gestor. Tudo bem com você, Eugênio? Seja bem-vindo. Bom dia, Graciane. Obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade. Eu encerrei meu período sabático assim que a gente começou a produzir esse bate-papo, né, essa jornada sobre gestão de pessoas e suas ramificações, né? Tem valido muito a pena, até proposta de consultoria já recebi, né? Mas, assim, ter dado um tempo para mim, desde a saída da minha última empresa, vale muito a pena, sabe? Valeu muito a pena, né? Então, reiniciei, né, na verdade, com você, essa, essa jornada aí que tem sido muito legal, porque a gente vai passando experiências, né, que foram vivenciadas e que pode ser subsídio aí no dia a dia de muitos gestores e da própria área de recursos humanos, né? Então, eu acho que é importante esses temas, essas histórias, né? Até são cases que trazem essa contribuição para a gestão de pessoas, tá certo? Bacana. E como a gente já falou, né, são histórias reais, são fatos, né, vividos e que trazem experiência de vida profissional e experiência de vida pessoal também, porque Claro. muitas vezes, né, esses cases que a gente traz aqui, eles trazem a reflexão de como intervir ou nas questões também de comportamento, né? Então, não é só a parte técnica que a gente vai trazer aqui para discutir, mas é um olhar mais amplo, é um olhar mais sistêmico, tendo em vista, né, o ser humano que está envolvido aí em cada um desses fatos, em cada um desses cases que a gente traz. Então, Eugênio, eu estou bastante curiosa para saber qual que é a história de hoje e como é que você lidou com ela, né? É uma história também carregada assim de muita sensibilidade, né? Por parte da gestão. Eu trabalhei, melhor dizendo, numa unidade da Baixada Fluminense. Era uma fábrica bastante grande, né? Tinha 2.000, chegamos a ter 2.700 colaboradores. E certa vez
tocou meu telefone, era o supervisor de uma área, era praticamente uma célula, mas era uma unidade, né, dentro do mesmo site, que produzia peças em fibra, peças em compósitos. E esse supervisor estava bastante nervoso e pediu para eu dar um pulo lá, que ele precisava tomar uma decisão, que tinha acontecido uma situação bastante delicada, bastante grave até. E eu fui lá, né, de certa forma, ansioso para eu saber o que estava acontecendo. Era assim, razoável caminhada até lá do RH. E quando cheguei lá, me deparei, né, apesar de uma fábrica com tantos colaboradores, tem alguns que você acaba fixando, né, com maior facilidade, assim. E tinha, então, uma área de convivência, né? Tinha um senhor lá sentado que eu conhecia, né? Eu falei, achei estranho, ele cabeça baixa. E eu entrei na linha de produção. Quando eu subi para o mezanino, onde ficava a liderança, a supervisão, enfim, me deparei na escada com vidro, cadeira. Falei, caramba, o que aconteceu aqui, né? Foi uma briga, né? E um terremoto. Aí entrei, cheguei na parte do mezanino, estava o líder de operação, que eu também conhecia, e o supervisor. O líder também, cabeça baixa, tal. Eu falei, né, óbvio, o que aconteceu aqui, né? E eu também, esse líder era uma pessoa que, inclusive, tinha trabalhado numa outra fábrica, numa outra cidade, em que eu era gestor de RH, então eu conhecia também. Ambos eram pessoas assim, bastante simples, trabalhadoras, né? E aí, então, o supervisor contou que ele tinha chamado, esse líder tinha chamado a atenção de um operador, e eles subiram para o mezanino e entraram em luta corporal, né? A discussão foi muito acalorada e eles, então, partiram para vias de fato. Eu falei, nossa, o que passou na sua cabeça e tal, né? E esse líder falou, não, foi um erro da minha parte, vamos deixar para lá e tal, né? Aí eu falei, não é assim, espera aí que eu vou conversar com o supervisor, né? Numa sala separada, e falei, né? Falei, olha, é uma situação gravíssima, passivo de demissão por justa causa, mas são dois colaboradores que, na minha avaliação, por aquilo que eu conheço, são pessoas bastante importantes para a empresa, né? Por serem extremamente participativas, colaborativas, enfim, pessoas com conhecimento técnico. E o supervisor falou, eu já concordo plenamente com você, né? Eu não gostaria de demitir. Uhum. Eu falei, mas lá embaixo tem um público que está aguardando para ver o que vai acontecer. Porque nós não podemos ter dois pesos, duas medidas, né? Normalmente é isso que ocorre e gera injustiça. Porque como era um líder, aquele público operacional quer saber o que vai acontecer. Vão demitir o colaborador o operacional e vão manter o líder? Enfim, apesar de um silêncio, né, todo mundo trabalhando, mas está todo mundo na expectativa de qual decisão a empresa vai tomar, né? Uhum. Então eu propus ao supervisor, falei, nossa, gente, demiti-los pode
realmente ser um prejuízo para a gente. Eu vou conversar com o operador para ver o que aconteceu e aí a gente decide. Ok. Aí chamei o operador, também separado, né, eu e o supervisor, obviamente, e perguntei para ele, né, assim, de uma forma bem simples, nossa, o que aconteceu? Né? E ele pediu desculpa, estava muito nervoso, era um senhor assim, negro, magro, de quase 2 metros de altura, sabe? Mas uma pessoa, um ser humano, tanto é que eu o conhecia, né? Assim, no meio de tanta gente que eu tinha contato. Ele pediu muita desculpa e se abriu com a gente, vamos dizer assim. Que ele tinha perdido recentemente um irmão e a mãe por um câncer, vítimas de câncer, e que ele estava com outro irmão na mesma situação, com a mesma doença grave, no hospitalizado. Então foi uma coisa assim que mexeu com a gente, né? E ele falou, eu quero pedir desculpa para o meu líder, pedir desculpa para vocês, tal. Eu falei, não, ok, nós vamos ver ainda o que nós vamos fazer, né? Então, voltei deixei cada um no lugar e voltei a conversar com o supervisor e propus a ele, então, que a gente desse uma suspensão de 5 dias para cada um, que já era uma punição bastante significativa, porque além dos dias perdidos, tal, eles perdiam a PLR daquele ano, já estava perdida, né? E que era uma resposta para aquelas pessoas que estavam lá embaixo, né? E que estavam na ansiedade para ver o que aconteceria. E ele topou na hora, falou assim, pô, Gênio, legal, cara, ótima sugestão que você está me dando, e vamos fazer isso então, né? Aí chamamos um por um, ó, está sendo suspenso, explicamos a ele o contexto, né? Você sabe que você poderia ser demitido por justa causa, então vá para casa. Esse foi o líder, né? Esfria a cabeça, e daqui 5 dias você volta e retoma, tal. Agradeceu bastante, pediu desculpas e foi embora. E aí chamamos o operador e comentamos com ele também, basicamente a mesma coisa, né? E esse cara me emociona até hoje. Ele desabou a chorar, como uma criança, agradeceu demais por não ter perdido o emprego, né? Eu fiquei assim, sabe, com toda aquela carga de quantos anos em RH e me deparar, né, com um adulto, uma pessoa na época, acho que próximo de 50 anos, chorando na sua frente copiosamente, sendo advertido, né? Tomando uma suspensão de 5 dias, tá certo? Então, foi um momento bastante expressivo, assim, nos meus anos de RH, né? E como você falou no início, a questão da empatia, né? Isso surgiu mais fortemente, inclusive na pandemia, veio mais evidência. Mas a gente vê muito as pessoas tendo mais simpatia do que empatia. Ou seja, quando é alguém próximo a mim, quando é alguém que eu me relaciono super bem, eu tenho um comportamento, né, de simpatia. Quer dizer, né, estou dizendo sim, né, a você. Quando a gente trabalha profissionalmente, quando a gente busca a justiça, a gente pratica a empatia. Tá certo? Então você se imagina ali na situação de uma pessoa que estava extremamente
sensível, né? Com várias situações graves passando na sua vida, talvez não tivesse com quem dividir isso, né? Então aquilo estava um peso muito grande e, faltou pouco para ele, muito pouco assim, para ele ter uma atitude, né, equivocada. Não era uma pessoa com aquele perfil, né? Uhum. Então a gente tem que estar muito atento como gestor, né, aos comportamentos para que a gente abra espaço para que as pessoas venham até a gente e se abram. Assim, não sei, eu sei que não é um processo tão fácil, mas E você tem que ser acessível, né? inspirar confiança, né, Eugênio? Porque a pessoa ela só vai conseguir se abrir quando ela sente confiança na outra pessoa. Muitas vezes pode até ser acessível, mas se não tiver a confiança, ela não vai se abrir, né? Porque é saber lidar com aquilo que ela tá trazendo, esse conteúdo sensível, né? Essa essa dificuldade que ela está passando na vida pessoal. E aí, dentro da empresa, ainda, né, tem aqueles que dizem, da porta para dentro você tem que deixar os seus problemas, né, você tem que ser um e deixa seus problemas para fora da empresa. Não tem como deixar os problemas para fora da empresa, né, porque nós carregamos aquilo que está dentro de nós. E aí eu lembro de uma frase do Tiririca, né? Que ele disse assim: muitas vezes tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu estava. Né? Então é isso mesmo. Aquilo que está dentro da gente vai conosco para onde nós formos. E a gente até pode não falar sobre o que está acontecendo, mas vai se manifestar de alguma forma. Vai se manifestar no relacionamento que vai aparecer algum conflito, que vai se atravessar alguma coisa aí que antes não existia, vai aparecer em comportamentos que antes não existiam, vai aparecer na produtividade que vai cair. Então, vai ter sinais de que alguma coisa não está bem. E aí a sensibilidade, né, do gestor, do líder, para olhar para isso e buscar entender, né, e conversar com essa pessoa para que ela possa abrir o que ela está passando. Se a empresa não tiver muito o que fazer na situação, mas pelo menos que ela saiba o que está acontecendo e tenha compreensão e uma outra forma de lidar com aquela pessoa naquele momento. Né? E aí a forma de conduzir isso é que vai trazer, né, muito de como é que vai ser o desfecho dessa história, né? Perfeito. E assim, né, Graciane, quando eu me refiro a esse acessível, né, eu considero que a pessoa tenha bom senso para lidar com as coisas, né? Então, assim, já ocorreu, né, comigo, de pessoas virem me procurar da linha de produção, de alguma célula, de alguma área, e falar assim, olha, eu estou com uma situação complicada, e comentei com um amigo meu, ele falou, pô, procura o Eugênio no RH, né? Falei, bom, mas eu posso, né? Falou assim, não, ele é um cara bem acessível. Então, eu acho que o entendimento desse acessível é você saber que será recebido, mas principalmente que você será respeitado, né?
aquilo que você está levando, que você precisa levar para alguém, é algo extremamente importante para você, né? E você vai levar para alguém que vai respeitar e vai manter aquilo dentro de um sigilo, dentro de uma De uma relação só, época. né? Ética, exatamente, entendeu? Por isso que eu estava falando ali, né, que a importância, né, das decisões que afetam a um colaborador, né, ela tem um reflexo, né? Então, existe uma técnica bastante simples quando você vai tomar uma decisão que afeta, né, uma decisão sobre pessoas, que elas afetam, essas decisões elas afetam três elementos: o indivíduo, outra equipe e outra produtividade. Então, na época, né, nesse caso, por exemplo, para o indivíduo, ele foi negativo. Pode ter sido, porque ele teve uma suspensão, né, e perdeu o PLR, mas olhando pelo ponto de vista que ele não queria ficar desempregado, isso foi positivo. Né? Na equipe, foi positivo ou negativo? A equipe tinha uma expectativa, provavelmente, de que a decisão ela seria justa, ou seja, teria um peso, uma medida para os dois. Né? Então, o reflexo para a equipe é positivo. Tá certo? Houve uma punição severa para os dois, de forma igual, né? E eram pessoas benquistas. Então, não, foram punidos, vão ficar com a gente, mas, né, teve o que merecia, eles não podiam ter feito isso. E, para a produtividade, também é extremamente positivo. Por quê? Porque o time se sente bem diante do que foi tomada a decisão. Então, é uma regrinha que, se você adota, você pode você pode praticar na cabeça, assim, enquanto você está se certificando do que aconteceu e que demanda uma decisão, né? Então, é extremamente importante isso. Às vezes, pode mudar adiante esse resultado, por exemplo, né? Pode, tá certo? Eu demiti uma pessoa na mesma empresa, né? Daí da área de recursos humanos, que a princípio, quando a equipe ficou sabendo, teve uma repercussão assim muito negativa, né? Mas eu precisava ter tomado aquela decisão. Então as pessoas não entenderam por que ela tinha sido tomada. Dessa forma, a primeira reação foi negativa para o indivíduo, que foi demitido, obviamente, para a equipe e para a produtividade. Né? Quer dizer, aí, na sequência, né, eu coloquei o time a par daquilo que eu poderia falar, né, mas que era verdade. Então, na sequência, isso foi ficando evidente que a minha decisão estava correta. Né? Mas era uma pessoa que fazia parte do time, que os demais gostavam muito, mas não conheciam. Né? E aí me recordo que uma analista, uma assistente de RH, uma menina nova, ela entrou na minha sala e ela foi uma das que tinha ficado mais abalada com a minha decisão. E eu disse a ela, né, perguntei, questionei, falei, olha, ficou claro para você o motivo da minha decisão e isso faz sentido para você, fez sentido para você?
e tal. E ela falou, o senhor está certo. Estava certo, está certo. Então, é muito importante você tomar a decisão sobre pessoas, mas saber que aquilo terá reações, né? E sobre o indivíduo, né? Sobre a equipe e a sua consequência na produtividade. Então, muitas vezes é tomada uma decisão, não se avalia o contexto, não se justifica a sua decisão claramente, né? E ela tem um resultado bastante desagradável, né, para a empresa. Então, é muito importante você praticar a empatia, tomar cuidado com a simpatia, né, e fazer o possível ou fazer tudo que gere justiça. Né? E Porque é o aí, que as pessoas esperam de um gestor. né? E aí, dentro disso, né, Eugênio, a gente pode pensar também na questão de que simpatia e empatia é diferente, como você muito bem colocou, e a questão de proximidade e intimidade também. Você pode ser próximo aos seus colaboradores, mas não significa que deva existir uma intimidade, porque a intimidade faz com que muitas vezes não consiga tomar as decisões que precisam ser tomadas, que são essas decisões mais difíceis, mais justas, né? Porque já está num nível que não é só de proximidade, é de intimidade e que muitas vezes tem um enlace emocional aí. Então, eu deixo de tomar uma decisão, porque o meu emocional está ligado com aquela pessoa, e aí é o sofrimento para mim, e eu, né, me sinto em dívida com aquela pessoa pela intimidade que a gente tem. Né? E aí esse cuidado tem que ser. Essa linha é muito tênue, né, Eugênio? Eu concordo. Acho importante essa abordagem, né? Porque você não tomar uma decisão, você está decidindo, né? E certamente você está com algum desconforto na sua equipe, porque a equipe ela está atenta ao que está acontecendo. Então, se há uma percepção de que está havendo um protecionismo, que os demais da equipe estão carregando o piano e essa pessoa não tá fazendo nada, porém não acontece nada também, porque a liderança, a gestão não toma uma decisão, opta por não decidir, ou seja, está decidindo não decidir. Está decidindo, né, deixar tudo como está, né? Exatamente. Não Né? fazer nada. Não... Esse problema é tão fácil que ele vai se resolver por conta própria. Esse problema é tão grave que vai ser muito difícil mexer, é melhor deixar quieto. Então, eu não decido nada. Né? Mas isso está, com certeza, afetando o desempenho da equipe. Né? Então, essa regrinha que eu falei, aquilo que você está fazendo, está afetando o indivíduo, está afetando a equipe, está afetando a produtividade, para quando você não decidir, ela também funciona. Agora, eu queria também, como a gente transitou, né, por essa área de recursos humanos, vamos entrar um pouco nessa linha, né, nesse tema assim, do papel da área de recursos humanos em não decidir pela área, né, não decidir pelo gestor, mas levar a ele opções, né? Porque seria, numa situação dessa, seria extremamente cômodo, né? Falar, não, o RH já tem o veredito, justa causa para os dois. Né? Entre aspas,
o mais fácil, porque tinha evidências, né? Não tinha como alegar que não havia, não ocorreu, tá certo? Uhum. Então, a decisão mais óbvia, que nem sempre o mais óbvio é o melhor, né? Teria sido o RH ter tido essa postura, ó, demite os dois por justa causa e boa, né? Mas, quando o RH chega fazendo uma leitura do contexto, né, Uhum. e os seus reflexos, e dá ao gestor, como eu falei, não decidir pelo gestor, mas dar ao gestor instrumentos, né, reflexões, porque ele também estava Uhum. apavorado, vamos dizer assim, porque não imaginava, nunca tinha vivenciado aquilo Uhum. e jamais esperava daquelas duas pessoas, né? Então ele queria que alguém chegasse para apoiá-lo e para fazer, para refletir junto com ele, não simplesmente falar, cara, tá aqui a arma, você decide o que você faz, né? Uhum. Então foram dadas essas opções, foram debatidas essas opções e ele decidiu, né? Então assim, o RH foi lá e decidiu? Não, não foi, tá certo? O RH deu opções, né? Refletindo sobre. Então, foi tomada uma decisão punitiva, ou seja, não foi uma passada a mão na cabeça, né? Uhum. Porém, foi mantido aquelas pessoas, né, que eram pessoas responsáveis, que eram pessoas que se perderam por motivos que eu já comentei, né, Uhum. que eram bastante sensíveis. Uhum. Então, eu acho que os recursos humanos, dentro da empresa, ele tem que ser realmente estratégico, mas não no discurso, principalmente na prática, né? Uhum. Porque tenho certeza, né, 10 anos depois, que se fosse uma decisão sumária de justa causa, o reflexo nos indivíduos teria sido negativo, obviamente, e no time também seria negativo, e na produtividade, porque o Uhum. ambiente ia ficar bastante é, tenso, Penso, triste, exato. porque certamente as pessoas, algumas pessoas, e depois todas ficariam sabendo do que estava ocorrendo com o operador de toda aquela situação gravíssima na família. Uhum. Isso aí. Okay? Eu acho que é meu recado final para a área de recursos humanos. Bacana, Eugênio. E esse olhar, ele é bem importante, né? Tanto olhar como recursos humanos, né? Que uma área que não vai tomar a decisão pelas demais áreas, mas vai poder dar suporte, direcionamento, ajudar a refletir, ajudar a pensar. Talvez para que não se haja por impulso naquele momento, né? Já se agiu muito por impulso. Agora está na hora de quebrar o ciclo e trazer a racionalidade para que se possa tomar essa decisão mais justa e mais assertiva, né? E aí trazer também a reflexão, não só para o supervisor, mas para, como você falou, a equipe também, entendendo que a empresa ela tem um olhar humano sobre as pessoas que estão lá, que não vai aceitar qualquer coisa, então não adianta, né, estourar aqui dentro, mas porque se acontecer isso vai ter uma punição, vai ter uma decisão difícil, né, mas justa, e aí isso também vai educando essa equipe, como é a cultura dessa empresa, mas que é uma empresa que olha para as pessoas e que procura entender o que está por trás de um comportamento, né? Não só faz não está para ser o juiz para julgar simplesmente, né? Mas para compreender e conduzir da melhor forma possível.
Então, muito bacana, Eugênio, essa história, eu imagino, né, que não foi fácil, né, em pouco tempo ter que ouvir e tomar decisões, porque nesses casos não dá para deixar espaçar muito, né, do acontecido, tem que ser já uma decisão pontual ali, né, buscando os elementos, mas que também, né, vai trazendo aí esses recursos, esse aprendizado, né, para todos que estão envolvidos e agora também para quem está nos assistindo e nos escutando, né? Então, A decisão ela tem que ser tempestiva, né? Assim, tem que ter o tempo suficiente para você analisar, mas tem que ter o tempo suficiente para você decidir, porque as pessoas têm uma expectativa ali e ela não pode deixar passar, né? isso aí. Então, é importante que a gente tenha e leia e estude e vivencie e assista a a esses vídeos aí que trazem essas experiências, né? Porque quando a gente se depara, a gente tem que estar preparado para entrar no jogo, né? Não necessariamente ser reserva, você tem que falar, pô, não sei quando eu vou jogar. Mas você tem que estar sempre preparado, porque pode acontecer, né? Se você tem um time, principalmente com mais pessoas assim, tá, um time grande, você tem que estar sempre preparado para situações que vão surgir. Vão surgir. Não E, vão surgir todos os dias. E aí, claro, essas são as decisões, essas são as situações que exigem mais, né? Porque as situações de todo dia, você já tem o caminho. E essas que acontecem eventualmente é que vão fazer com que exija mais, né? Naquele momento, naquela situação. Então, estar preparado vai ajudar a tomar as melhores decisões possíveis naquele momento com os recursos que se tem. Eugênio, muito ótimo. obrigada por mais esse momento, né, por mais essa contribuição, essa experiência e esse aprendizado que você compartilha conosco. Para você que está nos assistindo aí, muito obrigada por ficar conosco até o final. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, porque você vai poder continuar acompanhando as próximas histórias, os próximos conteúdos que nós vamos trazer por aqui. Ative as notificações para você ser lembrado e compartilhe com aquelas pessoas que estão se preparando ou já estão ocupando cargos de gestão e de liderança, para que elas possam ir se preparando para aquilo que muitas vezes a gente pensa que é improvável, mas que, né, pode acontecer. Então, um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Obrigado, um abraço.